Boa noite Flávio, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos iniciando mais um momento de estudos, um momento de reflexão da nossa doutrina espírita. Estamos fazendo a leitura do livro Liberta-te do Mal, pelo Espírito Joana de Ângeles, com a psicografia do Divaldo Franco. Então, como nós fazemos sempre, a gente vai ler um pouco, um trecho do Evangelho, e depois vamos ler esse capítulo. O capítulo nosso de hoje é Silêncio Moral, e vamos então refletir sobre o que a gente vai ler. Antes disso, convido todos e todas a se inscreverem nos nossos canais. Nós temos o canal do Facebook, nós temos o canal no YouTube, que sempre tem muito material interessante da Casa da Redenção. E também nos acompanhem aqui se quiserem fazer parte do nosso grupo. Não existe uma data para começar, qualquer momento é momento, né? E se quiserem se juntar a nós, serão todos muito bem-vindos. Então, boa noite a mais um companheiro nosso de hoje, né? Não consegui identificar quem está também conosco aqui. Mas vamos então, eu vou ler um textinho do Evangelho, do capítulo 19, que fala sobre a fé. Esse capítulo fala sobre a fé transporta montanhas. E esse trecho que eu vou ler um recorte, né, de a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas.
Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-vos. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Boa noite, Vilmar. Então, eu os convido a me acompanharem nesta prece de agradecimento pela possibilidade deste momento, de estarmos aqui, de estarmos prontos para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos a todos os nossos benfeitores, nossos amigos espirituais que nos acompanham também nessa jornada. Sejam todos bem-vindos. Aos que nos escutam, aos que não podem estar aqui desta maneira tão interativa, mas que se propõem a escutar a palavra em outro momento. Sejam todos bem-vindos e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja. Muito bem. Vamos então falar sobre o silêncio moral hoje. Então, Flávio, pode por gentileza começar nossa leitura? Então, nós vamos ler da obra Liberta-te do Mal, Joana de Ângeles e o médium Divaldo Franco, Silêncio Moral. As abordagens humanas verbais devem sempre se caracterizar pela beleza da forma e profundidade do conteúdo, a fim de que a palavra oral seja sempre musical, mensagem que desperte simpatia e amizade. O verbo zurzido, ruidosamente, além de agredir os ouvidos e, consequentemente, a emoção das pessoas, destoa de maneira agressiva a sua finalidade. Por muito se falar, pouco se é ouvido. Quanto mais se alteiam as vozes, mais ruídos ampliam os sons, produzindo bulha e mal-estar nas pessoas educadas e, portanto, sensíveis. É muito útil poder falar-se no momento adequado e, especialmente, silenciar-se quando as circunstâncias assim o exigem. Há, desse modo, silêncios diferentes. Aquele que é harmônico e reconfortante, pois que favorece a reflexão e mantém a paz, assim como aquele outro que é quietação da palavra, enquanto os sentimentos em fúria ou em aceitação imposta rebocam-se no íntimo, enfermando quem assim se comporta. Nesse último, amplia-se a rebeldia, surgem os depósitos nefandos de vingança e de agressividade, ressumando angústias e protelando o desconforto emocional. Crimes hediondos são urdidos nessa situação, como forma selvagem de desforço, pois que as paisagens do coração tornam-se refúgio dos monstros da fúria e do prazer de desagravamento. O silêncio moral, que é resultado do equilíbrio e reflete as intenções superiores do indivíduo, superiores do indivíduo, consegue diluir as ofensas quando lhes são atiradas, ampliar os campos do bem quando se trata de incementação de recursos enobrecedores, acalmar as ansiedades, retificar as atitudes
e elaborar programas de desenvolvimento espiritual. Nem sempre é fácil lográ-lo, porque a mente, como asseverava Buda, há mais de 2.500 anos, é semelhante a um macaco louco, pulando de galho em galho, sendo necessários a disciplina, o exercício contínuo para acerená-la. A partir dessa conquista, torna-se mais aprazível vivenciar-se a quietude ativa do pensamento, mediante o silêncio no tumulto, do que em tentar competir com a algazarra, a fim de impor as próprias ideias. Há muito barulho perturbador nos relacionamentos humanos. Cada pessoa mais desejosa de ser ouvida em relação a outra, impondo a sua palavra como desabafo nas constrições penosas que experimentam, sem tempo mental para raciocinar. Fala-se, então, apenas por falar-se, dando lugar a grupos loquazes e vazios de conteúdo, que explode com frequência em gargalhadas, que zombaria ou de prazer, nas quais se apresentam mais esgares do que sorrisos promotores de saúde. O silêncio edificante faz muita falta no contexto da sociedade aturdida. Observa os discutidores contumazes e verás que sempre estão no outro lado de qualquer questão, a fim de dispor de recursos para as vexatórias acrimônias e acusações de que se fazem portadores. Não tem interesse em esclarecer coisa alguma, somente o desejo de falar, de chamar a atenção, de se opor. São os faladores de ocasião, que se permitem a balbúrdia, a fim de fugirem de si mesmo, em cuja companhia detestam permanecer. Evita-os no teu círculo de relacionamentos. Obrigada, Flávio. Vilmar, por favor. Mede-se, de alguma forma, a estrutura moral do indivíduo, pela maneira como expressa suas ideias, dos silêncios que sabe reservar-se quando se faz necessário. Os palradores, invariavelmente, são conflitivos e atormentados, utilizando-se o verbo de maneira desnecessária para chamarem atenção para a sua prosápia e impertinência. Não possuindo valores reais que desperte o interesse dos demais, se utilizam de forma atrevida da verbosidade para se destacarem mesmo sabendo que essa atitude torna-os desagradáveis e censuráveis, têm necessidades de valorização, embora lhe seja sempre negativo. Encontra-os em toda parte, sempre dispostos a digladiar aparentemente, possuindo conhecimentos que em realidade não dispõem. Alguns se apresentam sisudos, mas logo se tornam loquazes em simulacro de respeitabilidade, mantendo a palavra em forma agressiva. O complexo da inferioridade que os atormenta empurra-os para a postura de aparente superioridade em que se regozijam, discrepando dos demais, propondo soluções absurdas, dissertando em torno do que conhecem com facilidade artificial. Os portadores do silêncio moral são discretos e gentis. Normalmente cedem a palavra aos demais, comunicando-se somente quando solicitados e de maneira agradável, que a todos bem impressionam, deixando nos ouvintes um contributo valioso decorrência de seus conhecimentos, de suas experiências ou de outros que merecem credibilidade.
os grandes mestres da humanidade falavam menos do que os intrujões e aventureiros, porque a sua mensagem era sempre simples e de fácil assimilação, enquanto que a mentira reveste-se de fantasiosa imaginação, exigindo complexidade dispensáveis à verdade. Jesus, por exemplo, era sempre comedido no falar e pródigo no agir, ensinando sem palavras, sempre que as mesmas faziam-se desnecessárias. Quando convidado a se pronunciar, fazia-o de maneira cauta, usando imagens simples, como fez em relação às parábolas, a fim de que não mais fossem olvidados os seus ensinamentos. Falar com simplicidade é maneira de expressar evolução e profundidade de conhecimento. O importante é se fazer entendido, e não apenas brilhante na construção das frases. Semelhante a uma tela, a grandeza da mesma revela-se em pintura, e não na ornamentação da moldura. A beleza do planeta é tela pintada pelo amor de Deus, que a esculpe no infinito, que se lhe serve de molduragem. Os tolos falam em demasia. Os sábios silenciam quando lhes é possível, sem a mudez desagradável dos ignorantes, daqueles que temem a palavra ou negam a enunciá-la. Obrigada, Vilmar. Aprenda a fazer silêncio moral no teu périplo orgânico. Fala com emoção do que está cheio o teu coração, conforme a lição do Mestre de Nazaré. Medindo os conceitos antes de exteriorizá-los, tens o poder sobre eles, que logo desaparecem ao serem verbalizados. Tudo quanto digas torna-se parte da tua sementeira, e tudo quanto silenciares transforma-se em contribuição valiosa para os momentos oportunos da ensementação. Nem o silêncio constrangedor, nem a parlapatice desagradável deve ser a tua atitude existencial. Mantém o teu silêncio moral. E sempre que convocada a contribuição favorável aos demais em relação ao que tens, distribui-o em palavras sábias com todos aqueles que te buscarem. Muito bem. É a Dona Joana, né? É a Dona Joana nos fazendo refletir e pensar sobre a nossa conduta diária. Porque quando a gente começa a ler, a gente não se coloca como essas pessoas que falam, né? Aliás, a gente nunca se coloca nessas posições, né? A gente sempre se acha a primeira bolachinha do pacote, né? Porque a última é sempre quebrada, né, gente? Vamos combinar. Então, a gente sempre temos, e é uma coisa positiva, eu penso, a gente sempre ter uma boa imagem a nosso respeito, né? Mas também nós temos que ter a coragem e a humildade de perceber as nossas falhas. E aí, quando a gente continua, segue um pouquinho mais a leitura, a gente pode pensar realmente nas nossas atitudes do dia a dia. Porque as nossas atitudes do dia a dia, elas vão mostrar o quanto a gente está seguindo a doutrina espírita, o quanto nós estamos sendo cristãos. Porque nós não precisamos fazer coisas específicas, né? A nossa fé, o nosso engajamento na doutrina, a nossa perseverança na cristandade, ela se dá com as nossas ações diárias, né? E aí, o quanto é difícil para a gente perceber que uma ideia nossa não é aceita 100% pelas outras pessoas, né? E tem determinados assuntos, eu digo que se a gente tiver que fazer um convencimento para os outros, já não está valendo a pena. E uma dessas coisas é a nossa fé, é a nossa
a nossa crença nas leis morais, né, que a doutrina nos ensina. Se nós tivermos que convencer outra pessoa sobre aquilo que é a base das nossas ações, alguma coisa está errada. Né? Porque as nossas ações deveriam, por si só, convencer os outros. Então, se a gente tiver que fazer muita argumentação, e aí é uma coisa que a gente tem que ter, assim, também, claro, é diferente uma explanação de uma argumentação, né? Numa tentativa de convencimento. Então, se nós começarmos a pensar bem nisso, a gente se dá conta de quantas vezes a gente extrapola nessa questão de que a gente não observa o quão importante é o silêncio. E daí também, como ela nos colocou tão bem, não aquele silêncio desagradável, aquele silêncio pesado, incômodo, de uma situação que ele foi gerado por uma situação desconfortável, que ele foi gerado por uma situação que não está certa, por isso ele é algo incômodo. Mas aquele silêncio onde a gente compartilha pensamentos, onde a gente compartilha ações, onde a gente compartilha crenças, sem precisar falar muito. Né? A gente comentou qualquer coisa, a gente teve uma conversa e depois aquieta. Né? E nesse aquietar, a gente vai estar pensando também naquilo que a gente falou. Nesse aquietar, a nossa mente vai estar voltada para aquilo que é, de fato, importante naquela conversação que a gente teve. E quantas vezes a gente consegue ficar assim? Quantas vezes a gente consegue usufruir desse tipo de silêncio quando a nossa opinião não foi aceita 100% no nosso grupo? Quando alguém contestou a nossa fala, quando alguém contestou uma argumentação qualquer nossa, quantas vezes a gente consegue se recolher, porque perceber que não vai ser produtiva uma discussão, ou a discussão no sentido de falar mais sobre o assunto. Quantas vezes a gente percebe isso, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos deixa ficar em silêncio para que os outros pensem naquilo que nós falamos, né? Para que os outros façam esse movimento. A gente ainda se atém ao estar com a razão, né? E a gente esquece que quando nós estamos com a razão, a gente nunca perde a razão, né? E normalmente, quando a gente se deixa inflar por uma discussão, a gente perde a razão. Então, tem essas questões, assim, que eu acho que são também muito relacionadas à afirmação da gente. E muitas vezes a gente não se dá conta de que essas argumentações são inclusive para nós e não para os outros, né? Às vezes parece que a gente precisa se convencer daquilo que está defendendo ou daquilo que está propondo, né? Então, o quanto a nossa mente está 100% naquilo, ou o quanto o nosso ser está 100% de acordo com aquilo que estamos colocando, o quanto aquilo que nós estamos verbalizando significa, de fato, aquilo que nós sentimos, construímos e pensamos. E aí tem também aquela questão de que muitas vezes a gente relaciona o silêncio ou
mais até do que um silêncio qualquer, quando a gente vai fazer uma meditação. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que meditar é deixar a cabeça vazia? Não, deixar a cabeça vazia não é meditação, né? A gente só aquieta os nossos pensamentos, e como é difícil, eu, pelo menos, acho extremamente difícil, aliás, esta é uma das coisas que, não sei se não precisarei de mais umas 5 reencarnações para conseguir fazer uma meditação, mais ou menos, né? Para aquietar todas aquelas coisas que pipocam na nossa cabeça naqueles momentos. E quanto mais a gente consegue aquietar isso, mais claras as coisas vão se tornando para nós, mais seguros nós estamos nos tornando, e nós nos percebemos assim, quando a nossa mente consegue se aquietar, né? Então, acho que ainda que a gente tem que pensar, refletir e ter realmente uma consciência maior do que é, ou do que são as nossas orientações, as nossas convicções morais, né? No que de fato nós já internalizamos, o que de fato a gente está produzindo no nosso dia a dia, né? Quanto mais a gente conseguir se conhecer, quanto mais a gente conseguir nos fazermos entender com poucas palavras e com muito mais ações, melhor inseridos neste mundo que eles nos colocam, nós estaremos. Melhor inseridos nos ensinamentos da doutrina estaremos. Melhor inseridos dentro do que o cristianismo nos ensina, nós estaremos. Então, é uma tarefa meio difícil, sim, difícil, porque a gente vive num mundo cheio de burburinhos, né? Nosso mundo é barulhento, ele não é silencioso. E quando a gente vê, muitas vezes, um silêncio nesse mundo, a gente não consegue interpretar, né? Não conseguimos ter uma clareza do significado daquele momento. Então, por que isso? Porque nós não estamos com os nossos sentimentos, o nosso inconsciente e conscientemente não estamos calmos e tranquilos, não estamos apaziguados para o que precisamos estar. Por enquanto é isso. Podia continuar, porque estava valendo ouro o silêncio aqui para escutar você, né? Estava muito bom. Trouxe várias questões para a gente ficar pensando, que eu acho que é esse movimento mesmo, da gente ficar pensando no decorrer da nossa semana sobre aquilo que nós refletimos. E a gente está fazendo esse movimento e as pessoas que estão nos acompanhando também estão tendo essa oportunidade de pensarmos juntos. Você bem disse, existe um conceito na filosofia, principalmente na parte da estética, da filosofia estética muito atual, que é o conceito da sociedade do espetáculo. E os autores falam que a sociedade do espetáculo, que as coisas são todas espetaculosas, são dos números de curtidas, dos algoritmos, ela também é a sociedade do ruído. Tanto é que se fala em abstinência digital, a abstinência das tecnologias, as pessoas sofrem com a ausência. Ontem mesmo aqui ficamos desde as 6 da manhã, teve um problema elétrico, estourou um transmissor, até as 4, 5 da tarde sem energia. E que domingo em paz, hein? Porque a gente se dá conta de que quando é o final de semana, a gente também continua no barulho, né? A gente conversou um monte.
almoçamos numa paz e fomos tomar um chimarrão de tarde na praia, olhando ali, estava um sol bonito, olhando de outono, olhando o mar, que o mar também tem me proporcionado muita experiência do silêncio, né? Porque se tu faz silêncio, tu escuta o barulho da água. Mas o silêncio de uma noite, né? O Flávio, que é vacariano, do interior, é lindo, vale ouro. Esse silêncio que nós tivemos na pandemia, talvez tenha sido um dos tempos mais importantes da gente poder se encontrar, né? Porque uns ficaram mal, outros se divorciaram, outros brigaram, as famílias se separaram, né? E porque não estavam acostumados com o recolhimento. Então, o silêncio, ali dizia bem, a Rita lembrou, ela tipifica os dois tipos. Esse silêncio, né, do óbolo da viúva, que ela estava quietinha ali, mas inteira naquilo que ela ia fazer. Esse silêncio reflexivo, introspectivo, que às vezes nos coloca assim, o Flávio tem muito isso, ficar planejando já para novembro do ano que vem. O silêncio que nos dá a ideia de planejar, de pensar nas coisas, também até no sentido de aproveitar, né? Quando a gente faz uma boa leitura. A gente é muito do ruído, nós que somos professores é pior ainda, Rita. Eu fiquei uma tarde inteira fazendo barulho numa turma falando sobre os tipos de conhecimento popular. Aí uma aluna disse, meu pai é um cururueiro, toca viola de coxo lá na Amazônia. Aí ele foi lá, disse, traz teu pai aí, falei para ela. Em 15 minutos, ele, com a experiência, com o jeito dele, ele deu uma aula sobre o que era conhecimento popular, mas com muito mais sentido. Então, ali falou do palavrório, né? Nós, na sociedade, tem até a oratória, inclusive no meio espírita, tem que falar alto, né? Saber as palavras de cor, ou de core, como diz o outro, mas, para além da retórica, o que pega é o sentido. E aqui falou, então, daquelas pessoas que falam, porque tem até recursos técnicas de oratória, e aquele outro que fala pouco, ou fala calmo, fala com menos ansiedade. A primeira vez que eu assisti, mas eu tive a oportunidade de assistir o Leonardo Boff em 2014, lá em Guarapuava. 2.000 pessoas no ginásio. Ele sentou, sem aquele espetáculo, né? Olha na mídia, esses dias estão dizendo agora que vai ter a nossa rede aqui no Sul, divulgando todas as saídas possíveis de uma vida feliz e empreendedora. Vão chamar uns 5, 6 gurus que vão dizer, né, qual é o futuro da humanidade. Aí o Leonardo Boff senta, um casaquinho de lã desse que os gringos usam, com o botão aberto no meio, né, na frente, assim, e pegou o microfone e disse, eu queria falar sobre o tempo da transcendência. Bem com calma. Se caísse uma agulha, a gente escutava. Eu saí de lá, aquilo lá me mexeu muito comigo. Trabalhou sobre as 4 ecologias, ecologia social, ecologia política, ecologia ambiental e ecologia espiritual. E aí aquilo fazia bem aquelas palavras. As palavras ditas também. E a Rita trouxe bem, Joana traz bem. Nós gostamos do ruído, do barulho, ou para chamar mais atenção, quanto mais ruído, né, nem precisa entrar no universo musical, que houve um tempo, né, nós aqui do Brasil, que tu escutava entre uma nota e outra o chiado da corda de violão de Vinícius e desses outros todos aí da Bossa Nova. Mas aí é poesia. Eles mesmos dizem, né, e até eu estava assistindo no sábado, a gente, depois que passa dos 50 fica saudosista, né, o Guilherme Arantes dizendo, na nossa época não era por algoritmos, mas eles faziam letras com muito sentido. Para fazer isso demorava, como os filósofos clássicos demoravam, né? O Kant passou a vida inteira para escrever 3 livros tentando responder 3 perguntas. O que o ser humano pode conhecer? Ele escreveu um livrão desse tamanho. Depois, como é que o ser humano deve agir? Criou uma crítica
a crítica da razão prática, que criou todo um tratado de moral, e a última pergunta era o que o ser humano pode esperar? Esses caras hoje, na minha profissão, que é da escrever, eles teriam currículos Lattes muito modestos, porque não escreviam quantidade. Hoje, nós temos bolsa de produtividade. Se produz, se produz, se produz, se produz, se produz, se produz. Mas, às vezes, não se degusta aquilo, porque precisa de um silêncio, assim como precisa de um tempo. Eu hoje, trabalhando, eu escuto sempre a Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita lá, uma amiga minha chamada Nádia Couto Vale, educadora, e fico escutando baixinho ali, vou trabalhando, e aí estava falando sobre o tempo. E lá na Rádio Bonal, na Rádio Rio de Janeiro, estavam dizendo assim, que às vezes a noção, e aí a Rita dizia, a gente tem que ampliar mais. Né? Eu fico pensando, o que é o silêncio ao você ouvir o cosmos, a buscar uma sintonia mais profunda? O que é o silêncio? As pessoas quando vão para a Antártica. Participei de uma banca de um rapaz que ele trabalhou a ideia do caracol, escreveu sobre fenomenologia do caracol. Ele subia nos morros de Minas Gerais, como esses caminhantes, né, montanhistas, e ele fez a metade da tese dele no Brasil e a outra metade ele fez o caminho de Santiago de Compostela. Aquilo é uma pintura, não era uma tese, era uma experiência de vida. E aí contando o que aqueles silêncios causam e o que leva a esse movimento mais profundo. E a Rita dizia que a gente não ampliou, né? Aí eu estava escutando sobre o tempo, os espíritos dizendo, né? Eles estavam estudando ali, André Luiz, estudando o livro dos espíritos, que às vezes na espiritualidade, um instante pode ser uma imensidão, dada a intensidade que aquele instante tem. A mesma coisa o silêncio. Às vezes houveram momentos de silêncio na vida da gente, principalmente num período de uma crise, entre uma crise e outra, que foram muito profícuos e que ajudaram a gente a reelaborar algumas coisas, que talvez numa outra situação, a pandemia mesmo, a gente colocou a perguntinha, tá, mas o que tem valor? É o externo ou é o cuidado com a vida? Quantas pessoas começaram a cuidar mais da saúde? Quantas pessoas começaram a se cuidar mais? A gente se deu por conta que a gente se olhava pouco, né? Porque era sempre estar bem era estar na correria. Que coisa estranha, né? Tu tá bem? Tudo bem, tô na correria. Correndo para onde? Né? E o ruído para quê? Então, esses momentos de serenar, e a doutrina nos puxa para isso, mostrou o mestre ali, ele era assertivo, ficava, os doutos falavam, quando ele falava, ele não falava muito, mas olha outra coisa que ele disse muito legal, ele falava com sentido, e fazia questão, para aqueles que gostam do palavreado difícil, fazia questão que as pessoas entendessem o que ele dizia. Lembra, Rita, quantos nós conhecemos aquele professor que faz questão que o aluno não tenha acesso àquela fórmula? Porque aí tem uma relação de poder, aquela educadora, aquele educador. Aqui não. Na pedagogia do Cristo, o maior pedagogo, ele fazia questão de traduzir para uma linguagem metafórica, o bem do cotidiano, para as pessoas poderem entender. Então, esse silêncio que às vezes nos coloca, né, na centralidade, e eu estava pensando esses dias também, que tem estudos já sobre a questão ao dormir, né? Esse silêncio prévio, ele também vale ouro. Então, a gente precisa muito repensar, mas esse silêncio da conexão conosco mesmo, com a nossa condição espiritual, fico pensando assim, você falando ali, a gente tem que ampliar. Como é que deve ser a gente ampliar isso para uma visão de silêncio cósmico mais amplo? Que a gente às vezes não consegue parar aqui no nosso covil, né? Ou a gente vai na sociedade, as pessoas procuram o lugar para fazer suas férias que tenha uma boa conexão de internet, que tenha o acesso a tudo, para continuar fazendo aquilo que se fazia. Né? Aqui no Extremo Sul estão tendo muito bem divulgado nos interiores aqui o turismo rural.
Muitas pessoas estão buscando para poder se aquietar. Mas para além de uma questão do turismo, do ponto de vista espiritual, é a nossa conexão com a gente mesmo. Porque o ruído às vezes faz a gente fugir da gente mesmo e estar em contato com a nossa persona. Então esse silêncio que vale ouro, que você faz a reflexão, que você pode planejar, é tão bom. Quando a gente consegue fazer isso, até a gente depende menos, eu estou com ela aqui, da agenda. Porque no ruído, eu não anotei, eu não lembro. Mas, quando você está bem, você sabe até o que vai fazer no outro dia. A tua memória fica até melhor. Mas quando está no ruído, não. Então, só para dizer assim, como é rico esse tema, como é importante esse tema, como é necessário. As coisas mais criativas a gente consegue fazer nesses momentos. A nossa sintonia mais profunda a gente consegue fazer no silêncio. Às vezes, silêncio colocado por uma dor, silêncio colocado por um desafio, por uma circunstância, que não é aquela solidão que Joana colocou ali, que eu tô, como dizia, o meu pai falava em matutar. É ficar matutando. Esse é bom, que a gente falava que o boi fica, não sei se é remoendo, é uma palavra que tem, que ele fica ruminando, né? Fazendo, ruminando. Mas aquele movimento interno que é interessante. Mas o que acontece, às vezes, esse é potencial. Esse silêncio que eu fico ruminando só para dizer assim, que eu ruminando uma inveja, um ciúme, ruminando um sentimento. Esse adoece. Joana é bem clara nisso. Eu devolvo para vocês, porque esse tema aqui a gente iria falar muito, mas daí a gente estaria fazendo palavrório e escutar. É muito bom escutar. Eu quero escutar o Flávio e a Rita mais sobre o assunto. Eu acho, Vilmar e Rita, esse pedacinho dessa parte do livro é para os nossos dias. Eu ontem ainda estava falando com a minha mãe, daí vi algumas situações onde estava o meu sobrinho neto. Digo, meu Deus, isso aí não é adequado. É bem antigo assim, né? Muito barulho. Então, eu digo, olha, quem gosta de barulho é porque não gosta de se escutar, né? Foge de si mesmo. E se a gente prestar atenção, hoje, tu apresentou, Vilmar, a questão efetiva, né, que se busca do erário, do ganhar o dinheiro, de achar um método para ser feliz, que alguém vai nos dizer. Só mentira, né, Vilmar e Rita? Né? Por favor, né? Ninguém pode fazer aquilo que nós discutimos na aula passada, né, Vilmar? A nossa parte nós temos que fazer. A gente pode dar a volta que der, mas vai chegar a hora que vamos ter que se apresentar, e a conta vai chegar. E eu presto muita atenção assim e procuro manter um distanciamento e aprendi, né? Na questão da meditação, não é silenciar a mente, é a gente fechar os ouvidos para a gente ter mais seletividade no que nos acessa a intimidade. Porque nessa sociedade barulhenta, realmente é muito... estabelece uma confusão. Hoje fui num evento celebrando uma data de uma lei, e daí, mas eu acho... eu fiquei porque eu tinha os meus interesses sociais para alinhavar com algumas pessoas. Mas eu não teria ficado no primeiro minuto. Mas como eu fui movido por uma causa, daí fiquei até o final. Música, daí as pessoas botam muito alta. Uma vez eu fui numa atividade religiosa com a minha mãe, eu digo, mãe, eu tô com dor de cabeça. Por que põe então alta? Daí a minha mãe, que é um pouco mais experiente, ela disse assim, meu filho, agora é assim. Quer dizer, se tu não se adaptar, não vá, né? Nem ela vai, né? Também. Então a gente vê que às vezes a forma que a mensagem nos é apresentada é ruidosa,
porque, na realidade, não tem mensagem nenhuma, não tem conteúdo nenhum, é só ruído. E nós nos submetemos de uma sorte, assim, muito, né, que a gente, sei lá, a gente fica meio silenciado. E, não, a gente tem que se afastar. E daí, claro, como na parte final apresenta que Jesus, quando ele falava, ele era escutado, nem para isso ele gritava, tenho certeza. As professoras, eu tinha uma educadora, no tempo que eu trabalhei na educação infantil, e que eu adorava, porque ela falava, né, bem baixinho, e ela tinha aqueles 15 alunos ali, imagina, jardim, e eles ficavam assim, ela tinha toda a atenção daquela turma. Daí um dia eu até disse para a coordenadora, digo, olha, essa aí tinha que dar aula para as outras professoras, porque ela consegue o inusitado, né? Ela disse, mas vamos dizer assim, são aprendizagens que às vezes não se transferem, é daquele profissional. E até porque, como há essa indústria que a gente fica copia e cola, copia e cola, copia e cola, inclusive nos nossos comportamentos. Daí, né, Rita, tem umas professoras, tu tem um modelo de prova para mim aplicar para meus alunos? Não sei se acontece, mas mais ou menos assim. A gente vai lá, as pessoas copiam e colam, daí tu conhece, eu me lembro que uma vez o Macedo, um orador espírita jovem, que ficou hospedado na nossa casa, e para uma atividade ainda no tempo do Alunos do Bem, ele diz, Flávio, tu ministrou a aula, seja no que for, pode jogar fora. Adorei, né? Ele diz, porque tu não vai aproveitar todo aquele conteúdo para o dia seguinte, para a turma seguinte, porque é a questão do contexto, do grupo, então, da cidade, né? Então, eu sempre digo, quando as pessoas vêm, eu digo, olha, eu não abro mão do território, né? Porque o que é bom para mim aqui no Cidade Nova, lá onde que a Rita mora, talvez não seja. As pessoas têm outros interesses, outros. Então, para nós ficar com Jesus, eu acho que é o nosso esforço de que ele mesmo, quando estava sob mau tempo, ele não chorou, não, ele suportou, né? Ele se aplicou ainda em manter-se silente, manteve a sua dignidade. E é o esforço. Então, a partir desse silêncio moral que nós temos que aprender, porque daí nós vamos conseguir, de fato, observar, né? Então, hoje eu coloquei para uma amiga, digo, olha, eu falei que vou passar amanhã de manhã num lugar e o pessoal, da sua manifestação, eu entendi que não sou bem-vindo. Mas, como volto, eu tenho que ir lá me treinar e, no meu silêncio, estabelecer mudanças, né? E buscar ajuda também, às vezes eu peço. Hoje eu liguei para 2 autoridades, mandei mensagem de voz, ó, vou fazer isso, preciso que a senhora sinalize que tenho paciência comigo, que pode mudar a rotina. Mas porque quando chega muito perto de quem é custodiado, sempre incomoda quem tem a custódia. E eu vou fazer um trabalho, e não abro mão de não fazê-lo, mas daí busquei ajuda com algumas... Olha, eu vou fazer, como eu não vou conseguir fazer... Se eu fosse fazer como deveria, para vocês entenderem, eu precisaria de 22.000 páginas para fazer adequado. Então, eu vou fazer o que é possível neste momento, e talvez a minha maior lição, né, a aprender é manter a minha calma, focar nos objetivos, dando atenção para quem precisa e não fazer muito ruído, porque a minha função é esclarecer. Para vocês terem ideia, são 22 páginas que pessoas que estão cerceadas vão ter que responder, cerceados da liberdade. Como a nossa professora amiga, a doutora Irene, e outros que eu mandei, eles disseram, nossa, Flávio, isso aqui é muito difícil. Professora Irene,
Daí eu digo, eu também identifiquei isso. Mas por ser difícil, eu arrumei umas pessoas, eu digo, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar ali no guichê, dá o texto e aguarda. E ajuda a esclarecer. E o que for conseguido, a gente comemora. Nós não podemos induzir a resposta, mas nós vamos comemorar. E talvez seja isso que o silêncio moral nos convida, que a gente aprenda a falar menos, que é difícil, né, viu, Marquinhos? Principalmente vocês estão em sala de aula, mas se tivermos que falar, que a gente consiga esse foco, esse objetivo, né? Porque o mundo tem tantas belezas, o Vilmar falando da praia, né? Ele sabe, quando nós ficamos aí, às vezes a gente vai pouco, mas quando a gente vai lá na beira da praia, tão bom aquela brisa, aquele movimento humano, cada um com seus grupos, mas os nossos interesses é de se refazer. Então, o que a dona Joana... É importante é se fazer entendido, e não apenas brilhante. Então, é isso. Então, já que o texto é muito brilhante para os meus filhos e filhas, eu vou tentar desenhar o máximo que eu possa, sem interferir na decisão deles, mas é nos fazer entendido na nossa meta. Então, é o desafio. E até porque, se nós sabemos que há uma beleza em algumas ações da nossa parte, então ela começa justamente com esse silenciar das nossas emoções. Eu aprendi, depois de muitos anos, eu fazer cara de paisagem. Então, eu não vou me impressionar com o que eu escuto, mas eu também não vou abusar da minha palavra, porque tem que respeitar. Às vezes a gente quer dizer, sobe a escada, desce a escada, vira à direita. Não tem. É que nem uma vez uma professora, para mim fechar, ela fez o balanço do bimestre e me botou uma nota lá que não era vermelha. Não era vermelha. E daí eu não tinha direito à nota em azul, tinha direito a uma nota em vermelho. Daí eu levantei, sentava mais no meio da sala de aula, e fui ligeiro falar com a minha prof. Digo, professora, a senhora errou aqui. Levei o boletim e mostrei para ela, a senhora errou aqui. Daí ela olhou para mim, eu posso mudar, mas eu sei que tu pode alcançar no próximo. Estamos conversados. Então, ela fez um investimento. O que eu quero contribuir nessa partilha? Que nós aprendamos, né, no nosso exercício do cotidiano, a sermos comedidos, para que alguém olhe a nossa disponibilidade em busca do acerto e invista em nós, como tem sido até hoje, né? Porque a reencarnação é a misericórdia. Os experimentos sociais, onde estamos amarrados nesse tecido social, é a misericórdia. O nosso interesse, porque nós nos aproximamos por sintonia e afinidade, também é a misericórdia. Já pensou se nós tivéssemos todo esse cabedal e ficássemos insulados, isolados, sem ter com quem compartilhar ideias próximas, né? Porque nós discutir com os diversos, certamente não alcançaríamos o silêncio moral que necessitamos. Mas como a gente está num grupo, a Rita falou, o Vilmar falou, eu trouxe algumas considerações, há diferença, certamente, de entendimento, de compreensão, mas só pode acontecer aonde já há indivíduos que conseguem ter um momento de silêncio para organizar a dignidade da nossa proposta de leituras espíritas, onde nós lemos em conjunto, discutimos ou apresentamos a nossa compreensão e permanecemos felizes esperando a próxima aula, o próximo reencontro, né? Silêncio moral para nós. Vilmar, a Rita que está coordenando hoje.
Eu costumo dizer para os meus alunos, quantas bocas nós temos? Uma. E quantos ouvidos? 2. É o dobro, né? Então, deveríamos, né, ouvir o dobro do que falamos. Mas normalmente não funciona com eles, né? Mas também nós podemos lembrar que, pela história, né, pelo que a gente lê, pelo que a gente se apropria dos fatos, sempre depois de uma grande manifestação, de uma grande oratória, Jesus fazia o seu recolhimento, né? Ele se afastava de todos e ficava com o seu silêncio, né? Com as suas meditações, com as suas considerações. E que a gente aprenda, né? Também a fazer isso. Estes silêncios, assim, bons, produtivos, e produtivos para o nosso crescimento, para a nossa melhora, né? Que contribua para um bem-estar nosso e, consequentemente, de quem está ao nosso redor. Então, que não sejam silêncios que signifiquem medo, que signifiquem desconforto, perda, que sejam silêncios produtivos, que sejam silêncios caridosos, que sejam silêncios amorosos, né? Que a gente consiga, olha, aqui é a Eloá fazendo bagunça, que a gente consiga, né, caminhar, né, nesse sentido da serenidade, né, que a gente possa ter essa serenidade. Então, agora eu os convido a gente fazer a nossa prece final, lembrando a todos que nos acompanham, acessem os nossos canais, deixem o seu like e se juntem a nós, se assim o desejarem e puderem fazer. Então, nós vamos mantendo o nosso pensamento, né, no que a gente leu, nessa necessidade, no benefício que nós temos com o nosso silêncio, com a nossa meditação, que a gente possa continuar durante essa semana essas reflexões sobre o que aprendemos, sobre o que lemos, sobre o que compartilhamos. E vamos agradecer as bênçãos que recebemos diariamente. A bênção de estarmos aqui, a bênção de termos encontrado a doutrina espírita, de ter conhecido através dela tanta gente que nos faz tanto bem, que nos ajuda na nossa caminhada, e que a gente possa, né, melhorar a cada dia, nos tornarmos cada vez melhores. E que possamos também compartilhar esse nosso agradecimento em forma de bons pensamentos, de bons sentimentos, para todos os nossos irmãos que precisam. Para aqueles que estão em hospitais, para aqueles que estão privados da sua liberdade, para aqueles que estão dentro de suas casas, porém, num turbilhão interno, para aqueles que se sentem sós, para todos que estiverem abertos para receber um pouco de carinho, de paz, de serenidade. Agradecemos a todos que nos acompanharam, aos nossos amigos encarnados e desencarnados. E certamente estamos hoje bem melhores do que fomos ontem, do que estaremos com certeza progredindo sempre. Muito obrigada, que assim seja. Que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja. Até semana que vem, então. Paz. Paz.